RCP Notícias. Ora viva, boa noite, são já 19 horas. Prezados ouvintes, a vossa atenção para o Jornal da Noite, antes os títulos da atualidade. Arranca em Marrakech GITEX África, maior feira de exibição tecnológica do continente africano. Cabo Verde participa no evento e vai apresentar as suas inovações. Cabo Verde e Angola poderão vir a reforçar as relações de cooperação no domínio da formação profissional, com perspectiva de um alargamento ao nível da CPLP. A Delegacia de Saúde de São Vicente vai ter espaço de respostas integradas às dependências. Trata-se de um serviço de base comunitária para o tratamento das dependências e que propõe oferecer todas as respostas em um único lugar. Especialista na área da psiquiatria e psicologia avança que o uso inadequado das redes sociais pode causar transtornos mentais. Paulense garante vaga na Final Four da Taça de Cabo Verde. Clube de Santo Antão venceu o Juventude Clube do Norte da Boa Vista por 3-0. Exército do Irão descarta sabotagem na queda do helicóptero que matou o presidente Raisi. A vossa atenção para o jornal a esta hora. Arranca hoje em Marrakech a maior feira de exibição tecnológica do continente africano, denominado GITEX África, que reúne o maior mercado e feira de exibição tecnológica do continente africano e de países do Médio Oriente. Cabo Verde está representado por uma delegação composta por 17 pessoas e possui um stand próprio para apresentar as suas inovações. A delegação cabo-verdiana está expectante quanto à sua participação. Enviada especial da RTC, Maria José Macedo. Começou hoje em Marrakech, no Marrocos, a maior feira de exibição tecnológica de África. Trata-se de GITEX África. A delegação cabo-verdiana conta com 10 startups e a expectativa é elevada, segundo Herman Pires, porta-voz do grupo de startup e representante do aplicativo Niabes. O nosso foco basicamente é a expansão. Temos um produto maduro, onde que o nosso objetivo agora é a internacionalização. Agora temos que mesmo expandir. Se for para a África, seria melhor ainda. Da tua experiência agora em Marrocos, disseste que é a primeira vez. Como é que estás a sentir neste país? Por acaso a população é muito acolhedora. Qualquer informação é que eles te digam. Sempre estão disponíveis a responder as perguntas com toda a delicadeza. Um povo muito amável, por acaso. A responsável pela comunicação e parceria da GITEX África, Keita Violante, disse que pela primeira vez estão a participar com 10 startups que estão entusiasmadas para conectarem com outras startups de outros países de África, com as quais podem aprender mais e estabelecer contatos diretos. As expectativas estão altíssimas, vou começar por dizer isto, porque é visível o excitement, é visível ver o quanto as startups estão entusiasmadas por estar aqui, por conectarem com potenciais investidores, por conectarem com startups de outros países, particularmente aqui de África, porque este evento é a primeira vez que Cabo Verde está aqui com 10 startups. No ano passado nós tivemos, foi a nossa estreia, trouxemos apenas 2 e este ano já trazemos 10. Portanto, estas startups estão de veras entusiasmadas porque conseguem facilmente identificar possíveis investidores aqui e não só, mas também conseguem identificar startups com quem podem aprender mais. Porque estamos no continente, estamos aqui com potenciais, com grandes potenciais na tecnologia, como a Nigéria ou a África do Sul, e aqui eles têm a oportunidade de ter contacto direto com estas startups ou com estas empresas. Portanto, as expectativas são altíssimas. O diretor-geral das Telecomunicações e Economia Digital, João de Luz, representa o governo de Cabo Verde no GITEX África. Participou num painel sobre governança de dados em África e amanhã terá encontros bilaterais com empresas que querem investir em Cabo Verde no data center. Hoje de manhã temos vários encontros bilaterais com várias entidades que procuram Cabo Verde. De facto, Cabo Verde está sendo muito solicitado, desde a União Africana, de grandes empresas dos Estados Unidos, empresas da Europa e aqui também da África, que querem conhecer a nossa realidade,
estão curiosos para perceber como é que Cabo Verde tem estado a dar salto sólido no digital, qual é a nossa magia por detrás disso, mas na verdade não há magia, há talentos, há capacidade de empreender, que é um mote que os cabo-verdianos têm sempre onde estão presentes. Desta razão, vamos ter encontro, por exemplo, a nível de cibersegurança, há entidades que querem investir em Cabo Verde, um data center. GTEX África prossegue amanhã em Marrakech e a equipa da RTC estará em cima dos acontecimentos para trazer mais informações desta gigantesca e renomada exposição e conferência de tecnologia. Era assim a enviada especial da RTC, Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, Maria José Macedo, a Marrocos. Cabo Verde e Angola poderão vir a reforçar as relações de cooperação no domínio da formação profissional, com perspectiva de um alargamento ao nível da CPLP. A delegação angolana, que se encontra desde ontem da visita a Cabo Verde, foi esta tarde ao Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial, CERMI. A acompanhar a visita esteve o jornalista Levi Salomão. Com a passagem pelo CERMI, a delegação angolana termina um conjunto de visitas a instituições ligadas ao emprego e formação profissional de Cabo Verde. A delegação esteve também na Escola de Hotelaria e Turismo. O diretor do Instituto Nacional de Emprego de Angola disse ser notório o esforço de Cabo Verde na valorização do capital humano, em particular no setor do turismo e na transição energética. Angola, nesse momento, também está a desenvolver vários esforços para a expansão da sua oferta formativa, modernizada, mas, acima de tudo, também estamos preocupados com essas questões de transição energética. Como sabem, estamos a falar de um país produtor de petróleo, que, de alguma forma, hoje a sustentabilidade da nossa economia não poderá, de alguma forma, estar assente nessa grande capacidade que nós temos de produção petrolífera. E aí é uma preocupação forte no que diz respeito à transição energética. E aqui, basicamente, estamos a ver a importância da formação do capital humano para todo o projeto de desenvolvimento. Manu Bangui não tem dúvidas de que há oportunidades de cooperação entre Angola e Cabo Verde no setor de transição energética. E vamos, depois daqui, trabalhar internamente com as nossas equipes para ver em que medida se podem cooperar, porque assistimos aqui grandes avanços Cabo Verde, mas em Angola também existem muitas oportunidades que nós podíamos cooperar na formação dos quadros dos dois países nessa temática que é transversal. De resto, as oportunidades de reforço de cooperação no setor da formação, mesmo no seio dos PALOP e da CPLP, ficaram patentes na reunião que a delegação manteve com o Conselho de Administração do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Cabo Verde. Claramente, entendemos que existem oportunidades excelentes para cooperar no domínio da formação dos nossos formadores nos dois países. Existe oportunidade excelente de troca de informação a nível da implementação dos sistemas de qualificações. Estamos aqui que Cabo Verde já vem implementando o seu quadro nacional de qualificações há algum tempo e os centros que estão associados ao IFP aqui em Cabo Verde estão muito avançados na implementação desse grande instrumento, de tal sorte que estamos a ponderar, exatamente estamos a estudar, digamos assim, a realização do encontro dos Institutos de Emprego e Formação Profissional a nível da CPLP, a nível de PALOPs, para que possamos partilhar experiências dos vários países que fazem parte da CPLP nessa grande temática. Após a visita ao CERMI, a delegação angolana, chefiada pela Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, foi conhecer a Cidade Velha. A delegação termina a visita a Cabo Verde amanhã, após uma visita guiada ao campo de concentração do Tarrafal e à Biblioteca dos Títulos Proibidos, acontece às 11 horas. Às 10h30 será recebida pelo edil local em visita de cortesia. Jornalista Levi Salomão. A Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas, em parceria com a Delegacia de Saúde de São Vicente, vai implementar na ilha um serviço de tratamento ambulatorial aos toxicodependentes. Trata-se de um serviço de base comunitária para o tratamento das dependências e que propõe oferecer todas as respostas num único lugar, diz a psicóloga da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas, Oswaldina Araújo. Um serviço que vai dar às pessoas as respostas que precisam em tempo oportuno. O nome do serviço já diz tudo, respostas integradas. Então é um serviço de ambulatório que não estou conseguindo respostas no momento ao toxicodependente. Ele é de base comunitária, baseado no modelo One Stop Shop, que é o balcão único de atendimento, na onde que nós tenta fazer um tratamento no ambulatório, tendo em conta que nós temos só 2 centros de tratamento, de internamento do governo, um na Praia e um na São Vicente, mas nós hoje para ter necessidade de reajuste a questão do tratamento. Então é necessário não fazer um tratamento ambulatório, onde a pessoa tem acesso
acesso a todos os serviços no momento mesmo, que não saber que é difícil os toxicodependentes terem acesso a serviços da área social, de saúde, de educação. Então eu avalio aquele toxicodependente, qual que é a sua necessidade no momento e dar a devida resposta no momento. O espaço de respostas integradas às dependências ERITS vai ficar na Delegacia de Saúde e terá uma equipa multidisciplinar constituída por médicos, psicólogos, serviços sociais e exames clínicos, por forma a atender às diversas necessidades dos toxicodependentes. Conforme a psicóloga Osvaldina Araújo, é necessário reforçar a prevenção do uso das drogas. Tendo em conta que não tem estudos e que está mostrando nós que o consumo do álcool e das outras drogas tem estado a começar cada vez mais cedo, não tem a linha SOS droga, onde que não te retira os dados das chamadas, isso não também não tem isso do consumo inicia mais cedo, não tem cada vez mais os toxicodependentes da procura tratamento, então é reforçar a questão da prevenção na tenra idade e avança as outras idades. Também a questão da fiscalização, é necessário não fazer um casamento entre a prevenção, o tratamento e a fiscalização. Hoje, a psicóloga da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas reuniu-se com os parceiros em São Vicente, Hospital Batista de Sousa, Centro de Terapia de Toxicodependentes, Câmara Municipal, Delegação do Ministério da Saúde, entre outros. Um encontro que teve como propósito a implementação de um serviço de ambulatório intitulado Espaço de Respostas Integradas às Dependências. O uso inadequado das redes sociais pode causar transtornos mentais, pelo que, segundo avança o especialista na área da psiquiatria e psicologia Ángel, algumas entidades estão a batalhar para que a mesma seja reconhecida como outras patologias do foro mental. Esta temática foi abordada esta quarta-feira numa conferência organizada pela Fundação Ibero-Americana Funiber, em parceria com a Uniatlântico e a Jean Piaget de Cabo Verde. A reportagem é do Eugênio Teixeira. As redes sociais são instrumentos muito usados nos dias de hoje, mas o uso inadequado, diz Ángel Rojas, também pode causar problemas de foro mental, daí a necessidade de se divulgar informações no sentido de as pessoas poderem fazer o melhor uso das mídias sociais. Foi nesta base que as 3 instituições acima mencionadas promoveram esta quarta-feira uma conferência Transtornos Mentais e o Uso Problemático das Redes Sociais. Atualmente tem uma tendência mundial, pessoas que têm maior nível de ansiedade, depressão, principalmente como essa relação com os transtornos mentais e que tem uma relação direta com as redes sociais. Então o objetivo é trazer uma palestra focada em que mudanças na neurobiologia, na neurofisiologia provocam as redes sociais, principalmente em crianças e adolescentes. E então, agora que mudanças provocam? As mesmas mudanças que provocam, por exemplo, a adição ao jogo, a adição de dependências químicas, de drogas, por exemplo. Mesmo nas áreas cerebrais têm as mesmas repercussões especificamente em comparação com redes sociais. Nesse sentido, por exemplo, os manuais de transtornos mentais, DSM-5, a CIG, que é classificações internacionais, eles ainda não reconhecem essa adicção ou esse uso problemático como um transtorno mental. O especialista na área da psiquiatria e psicologia, Ángel Rojas, explica que o problema não é o tempo que se fica no uso das redes sociais, mas... O problema é o uso que dá a pessoa das redes sociais. Então, a questão é principalmente que tipo de estratégias a pessoa pode usar, por exemplo, para evitar a procrastinação, deixar outras coisas para fazer por ficar nas redes sociais, evitar o cyberbullying, por exemplo, evitar a perda de identidade, despersonalização do ponto de vista da sua personalidade e também do ponto de vista também focado em evitar algum tipo de sintomatologia focado na ansiedade ou depressão. Então, o objetivo principal é que tipo de uso a gente poderia fazer das redes sociais que seja positivo. Por exemplo, mensagens, conhecimento, relação com algum tópico específico da profissão da pessoa, propaganda de uma empresa ou do próprio serviço que a pessoa faz exposição, mas evitar, por exemplo, que crianças e adolescentes façam uso desde muito pequenos e que o uso seja com maior controle. E no caso concreto do uso da internet e redes sociais pelas crianças, o especialista tem essas considerações. Criança não tem uma preparação, não tem um amadurecimento do sistema nervoso central para alguns estímulos. E as telas é um estímulo que a criança ainda não tem uma preparação, uma maturidade realmente do ponto de vista fisiológico para isso. Então, nesse sentido, quando a criança de 5 anos fica 3 horas, 4 horas por dia jogando videogame, olhando para YouTube, algum tipo de desenho animado, por exemplo, ou fazendo uso de algumas redes sociais, que também tem crianças que fazem uso das redes sociais, isso
acelera um pouco a maturidade, mas do ponto de vista negativo, porque produz mais níveis de ansiedade, gera uma alteração no nível dos neurotransmissores, níveis de dopamina, serotonina, noradrenalina, que ainda não tem que estar nessas idades. Conferência Transtornos Mentais e o Uso Problemático das Redes Sociais aconteceu na Universidade Jean Piaget, numa organização da Fundação Universitária Ibero-Americana. São já 19h15, Jornal da Noite da RCV. Os bispos de Mindelo e de Santiago analisam no Mindelo, na segunda sessão da Conferência Episcopal, um conjunto de assuntos de administração e de desenvolvimento das duas dioceses. Pormenores com o jornalista Arnaldo Borges. O encontro de Mindelo acontece na sequência da plenária dos bispos da Mauritânia, Senegal, Guiné-Bissau e Cabo Verde. A reunião realiza-se uma vez em cada ano, explica o cardeal Dom Arlindo Furtado, sendo que se inaugura essa segunda sessão para tratar assuntos específicos de Cabo Verde. Portanto, nós formalizamos essa segunda sessão da Conferência Episcopal para tratarmos assuntos que são específicos de Cabo Verde, coisas que é melhor fazermos juntos, desafios que temos tanto nas duas dioceses em Cabo Verde, meios com que contamos ou não contamos. Portanto, são diversíssimos assuntos que nós tratamos e então é esse o motivo do nosso encontro aqui em São Vicente. A primeira experiência foi aqui em São Vicente, será de uma forma alternada, uma vez por ano. O segundo encontro será provavelmente na praia, né? E assim alternadamente, e assim vamos contribuindo para que as nossas dioceses trabalhem de mãos unidas e, naturalmente, como a união faz força, assim teremos resultados mais palpáveis para o bem da Igreja em Cabo Verde e para o bem da sociedade, com certeza, porque a Igreja também procura o bem da nossa sociedade cabo-verdiana. Com a reunião de Mindelo abriram-se processos, estão identificados assuntos que devem ser resolvidos e que devem ser estudados por uma comissão mista de elementos de Mindelo e de Santiago para que se possa avançar. Nós tratamos, por exemplo, da questão de aplicação do acordo jurídico entre o governo de Cabo Verde e a Igreja em Cabo Verde, né? Portanto, é um assunto que envolve não só comissões diocesanas, portanto, mista, né, entre as duas dioceses, mas também os elementos do governo, né? E também a questão de implementação do ensino moral, da moral e da religião católica nas escolas públicas. Portanto, isso também requer diálogo com o governo e mesmo a publicação de normas de aplicação do acordo. Tratamos, por exemplo, a questão do património, né? Criou-se a Diocese de Mindelo, e a Igreja tem algum património também aqui no território, então criamos comissão para trabalhar nesse sentido para dos bens, património da antiga Diocese de Cabo Verde, que devem também transferir-se para a Diocese de Mindelo, que agora tem a sua própria titularidade, né? Nós temos, por exemplo, a escola universitária católica, né? Tem alguma complexidade, exige algumas medidas, algumas orientações de tipo de apoio, tipo de colaboração também com o exterior. Também temos equipas de trabalho que vão continuar a aprofundar essas coisas. Em relação à Universidade Católica, que está a dar os primeiros passos, Dom Arlindo Furtado admite que se está perante uma experiência exigente e confia no futuro. Bom, tudo o que começa de pequenino, não é? Mas é uma experiência exigente, complexa, mas nos dá muita esperança no futuro, porque há espaço onde nós podemos intervir de uma forma específica, contribuindo para o enriquecimento, para a mais-valia da nossa sociedade cabo-verdiana. Portanto, há áreas próprias, como filosofia, como psicologia positiva, como no futuro também teologia, como educação para a infância, e para a educação da infância, para a família. Dom Arlindo Furtado e Dom Hildo Fortes em encontro de análise no Mindelo de assuntos administrativos e desenvolvimento das dioceses de Santiago e do Mindelo. Vamos agora até o interior de Santiago. A 2 meses do término do projeto, a ONG italiana Persona Como Noi, que tem como objetivo apoiar ofertas turísticas das famílias rurais para melhorar as suas rendas e a qualidade da vida, realiza a primeira edição do projeto, que tem estado a trabalhar na promoção da segurança das crianças em 4 comunidades do Tarrafal de Santiago. O vereador do Turismo e Cooperação, Arnaldo Andrade, faz uma boa avaliação do projeto e afirma que
A Edilidade tudo o fará para que a referida iniciativa não termine em julho deste ano. A reportagem é do Domingos Sanches. Ponta Furna, Chambon e Trás-os-Montes são localidades que beneficiam do projeto Acolha. O projeto pretende ter comunidades conscientes das oportunidades e dos riscos ligados ao turismo rural, através de ferramentas criadas com o apoio das associações locais para a tutela das crianças menores. E pensamos de fazer essa atividade, que é esse Fórum Nacional, para falar sobre algumas dificuldades que nós, enquanto projeto, encontramos, mas que, na verdade, são dificuldades que encontram também outras instituições, outras associações e organizações. Na reta final do projeto, Irene Cassaniti, representante da ONG italiana Persona Como Noi, diz que tudo vai fazer para assegurar a continuidade da iniciativa, não obstante os desafios que esta ONG enfrenta no Conselho de Tarrafal. A questão da migração, por exemplo. Então, fizemos uma formação com 23 pessoas e ficaram 7 pessoas. Isso é um dado interessante. E é um dado interessante que não encontra a resposta porque escolheram mais os beneficiários. O que criamos, na verdade, nas comunidades foi reabilitações de trilhos turísticos, reabilitação de casas, de algum quarto com casa de banho para receber turistas na casa, criação de pontos de comida, criação de quiosque, criação de uma pequena padaria. Então, no total, são 12 beneficiários concretos, econômicos. Então, são 12 pessoas que, depois do projeto Acolha, continuarão a ganhar para que o turista encontre a razão para ficar no Trás-os-Montes, em Ponta Furna, em fazenda principalmente. O vereador do Turismo e Cooperação, Arnaldo Andrade, avalia a implementação do projeto. O projeto Acolha foi importante porque é um projeto de tipo novo, voltado para turismo na comunidade, que é um aspecto que para nós é importante. Tudo a atuação nesse sentido de criar condições para que tenha continuação. Não tem ali na ponta final a ideia de uma estrutura, sei, na Baía de Fazenda, em que mulheres de fazenda te deixa de trazer areia para dedicar ao turismo. Ele é, digamos, o fecho deste projeto, que nós vamos fazer finca para frente, nos dá esperança, mas não se consegue. E foi na Fazenda, Chambon, não é? Foi na Fazenda, na Ponta Furna e Trás-os-Montes. Basicamente naquelas 3 zonas ali, mas abrange, digamos, tudo que as zonas marinhas de proximidades daquelas localidades. Ele tem em terra e em mar. O projeto Acolha é implementado apenas no município do Tarrafal e conta também com a parceria da Organização das Mulheres de Cabo Verde. 9 costureiras poderão, a partir de agora, passar a confeccionar lingerie em São Vicente. Tudo graças a um ateliê de costura em lingerie com a duração de 60 horas, promovida pela OMCV e ministrada por uma formadora portuguesa dos Açores. Esta é uma forma das formandas conseguirem novas oportunidades de integração no mercado de trabalho. Pormenores com o jornalista Albertino Brito. A formação, que decorreu durante 3 semanas na sede da OMCV em São Vicente, tinha como objetivo formar as costureiras para passarem a confeccionar lingeries, que é uma área diferente para o mercado, segundo Fátima Balbina, da Organização das Mulheres de Cabo Verde. Em São Vicente, ao que parece, é a primeira vez que se faz uma formação nessa área, uma área que pretendemos diversificar um pouco na área de costura, já que costura é uma área vasta, e por isso nós tivemos essas jovens e mulheres aqui nesta sala, durante esse período, fizeram essa formação, início de uma formação, porque não se consegue transformar-se numa costureira para fazer lingerie em 3 semanas. Para a formadora Berta Martins, a falta de matéria-prima no mercado cabo-verdiano poderá ser o único problema que as costureiras poderão ter que enfrentar para confeccionarem lingeries. Porque cá já soube que não é fácil arranjar essa qualidade de tecidos e tem que vir do estrangeiro, uma certa dificuldade, enfim, que foram ultrapassadas, mas se cá o comércio conseguisse arranjar esses
esses materiais, seria mais fácil para as senhoras e moças que querem continuar, e é preciso dar continuidade, porque não é 3 semanas que conseguimos apresentar tudo aquilo que pertence e faz parte da lingerie. No final, a formanda Rubineia Andrade, uma jovem de São Nicolau a residir em São Vicente, estava satisfeita com a formação que acaba de receber. Sim, mais ou menos com a ideia de como produzir uma peça de lingerie, mas que ainda está no início, mas com o tempo o debate aperfeiçoa-se, que na 3 semanas que a gente sabe que está para produzir uma peça perfeita, mas com o tempo a gente debate aperfeiçoa-se. No entanto, a OMCV vai fazer tudo para que o problema de matéria-prima encontre uma solução para que as formandas possam confeccionar lingeries nesta ilha do Porto Grande. Esse é um desafio que já não lançar desde ontem, já não fazer primeiro contacto. São 9 costureiras que poderão, a partir de agora, passar a confeccionar lingeries, tudo graças a um ateliê de costura em lingerie com a duração de 60 horas e promovida pela OMCV e ministrada por uma portuguesa dos Açores. (19h25). Paulense garante vaga na Final Four da Taça de Cabo Verde. O clube de Santo Antão venceu o Juventude Clube do Norte da Boa Vista por 3-0. A jogar em casa, o Paulense bateu o Juventude Clube do Norte da Boa Vista por 3-0 e garante a vaga na Final Four da Taça de Cabo Verde. A Final Four vai ser disputado na Ilha do Sal, com data a indicar pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Notícias internacionais: o exército iraniano descartou hoje a hipótese de uma explosão causada por sabotagem na queda do helicóptero que matou o presidente Ibrahim Raisi, no segundo relatório sobre o incidente ocorrido em 19 de maio. Com base nas amostras e testes efetuados nos destroços e partes do helicóptero, na forma como se dispersaram e nas distâncias dos componentes separados do corpo principal, foi excluída uma explosão em voo causada por sabotagem, afirmou o Estado-Maior das Forças Armadas, segundo a agência noticiosa local. Os militares também não encontraram provas de guerra eletrónica contra o avião em que viajavam, além de Raisi, o ministro dos Negócios Estrangeiros e 6 outros passageiros na província nordeste do Azerbaijão Oriental. O ataque de domingo a um campo de deslocados em Rafah, que matou pelo menos 46 pessoas, 23 delas mulheres, crianças e idosos, foi indiscriminado e desproporcional, afirmaram hoje cerca de 50 especialistas da ONU. Num comunicado, a cerca de meia centena de relatores e especialistas em direitos humanos defenderam que Israel não pode fugir à sua responsabilidade por esses crimes, alegando que foi um erro. Os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, cumpriram em 2022, com 2 anos de atraso, a meta anual de ajuda climática aos países pobres, superando os 100 mil milhões de dólares, informou a OCDE. O recorde de ajuda para a adaptação climática dos países em desenvolvimento de 115,9 mil milhões de dólares representa um aumento de 30% face a 2020. Já estamos a repor os títulos deste Jornal da Noite. Arranca em Marrakech, GITEX África, maior feira de exibição tecnológica do continente africano. Cabo Verde participa no evento e vai apresentar as suas inovações. Cabo Verde e Angola poderão vir a reforçar as relações de cooperação no domínio da formação profissional, com perspectiva de um alargamento ao nível da CPLP. A Delegacia de Saúde de São Vicente vai ter espaço de respostas integradas às dependências. Trata-se de um serviço de base comunitária para o tratamento das dependências e que propõe oferecer todas as respostas em um único lugar. Especialista na área da psiquiatria e psicologia, avança que o uso inadequado das redes sociais pode causar transtornos mentais. Paulense garante vaga na Final Four da Taça de Cabo Verde. Jogar em casa, o Paulense bateu a Juventude Clube do Norte da Boa Vista por 3-0. Exército do Irão descarta sabotagem na queda do helicóptero que matou o presidente Raisi. 19h29. Termina este Jornal da Noite para hoje.
29 de maio. A todos, a continuação de uma ótima noite, um bom descanso. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.